Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje temos um tema especial, um tema bastante delicado, cheio de detalhes, mas vai ser uma bênção com certeza. É a série Apocalipse, Revelações de Esperança. Mas antes quero mandar um abraço para todos vocês que nos recebem em todo o Brasil e fora do Brasil também, as caravanas, as pregações. Obrigado pelo carinho, por reunir grandes multidões para ouvir a palavra de Deus quando nós passamos com a caravana ou com o evangelismo escola. Também quero mandar um abraço para você que ouve pela rádio Novo Tempo. Muito obrigado por acompanhar o Arena pela rádio. Deus abençoe muito a você e a sua família. Também quero lembrar que nós estamos nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/Arena do Futuro, no Instagram e também no Twitter, @Arena do Futuro. Aí você pode receber vídeos, mensagens, meditações para fortalecer a fé e a caminhada cristã. Mas hoje eu quero oferecer a você o nosso mais novo curso bíblico. É esse daqui, ó. Esse curso bíblico, Revelações de Esperança sobre o Apocalipse, é para você. Esse material está disponível para que você possa baixar em PDF, para que você possa ler no próprio computador. É só você entrar no apocalipse.com. E se você quiser baixar o nosso aplicativo, você coloca lá Apocalipse RA. E aí você tem um aplicativo e todo o material em altíssima qualidade para você estudar a palavra de Deus. Certo? Muito bem, agora vou anunciar o tema de hoje. O tema de hoje é as 7 trombetas do Apocalipse. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos de volta para o tema de hoje, com a Bíblia na mão, preparado. E você, está preparado, preparada? Muito bem, nós vamos agora entrar nesse tema maravilhoso sobre as 7 trombetas. E hoje eu vou usar esse guia, que é o guia que nós estamos oferecendo para você. Por quê? Porque aqui tem umas datas muito interessantes que eu gostaria de passar para você essas datas durante a exposição do tema. Mas eu queria chamar a sua atenção para um fato muito importante. As 7 trombetas do Apocalipse se trata de um tema que ainda está em estudo, muitas pessoas ainda estudam esse assunto. Eu acho que não dá para você dizer assim, essa é a palavra final, é isso aqui, não tem mais nada. Ao contrário, esse é um tema bastante complexo que a gente vai apenas fazer uma consideração daquilo que é fundamental para o programa de hoje, mas dizendo e lembrando que há espaço para estudar muito mais, para se aprofundar muito mais, tem muitos comentários, tem muitos estudos, que não dá para apresentar tudo aqui. Apenas vamos dar o start, o início, para que você continue pesquisando e estudando mais ainda esse tema. Você percebeu que nessa série nós falamos de vários temas que destacam o número 7, né? 7 é o número que aparece na Bíblia de ponta a ponta. Nós falamos sobre as 7 igrejas, sobre os 7 selos, não é verdade? E a Bíblia também fala das 7 trombetas, das 7 pragas. E o número 7 aparece em toda a Bíblia. É o número de Deus, é o número da perfeição. Mas hoje, além do número 7, nós temos também a palavra trombeta. E quando você fala em trombetas, você tem que pensar em algo que produz ruído, algo que produz um certo barulho, mostrando algo que tem a ver com uma certa batalha, com uma guerra, com alguma coisa importante que está acontecendo. Antigamente, quando se tocava uma trombeta, tocava anunciando alguma coisa importante. Ou estava no contexto de guerra, ou no contexto de uma informação, ou no contexto de alguma coisa solene que estava acontecendo ou estava por acontecer. Quando o Apocalipse fala em 7 trombetas, está falando exatamente disso, de acontecimentos importantes, impactantes da história, e esses acontecimentos estavam e estão ligados ao maior de todos os acontecimentos, que é a volta de Jesus. Mas o tocar das trombetas é uma forma divina de chamar a atenção da humanidade e dizer o seguinte: cuidado, abra os olhos, fica atento e esperto, estude mais a Bíblia, porque em breve algo importantíssimo vai acontecer no planeta. Essa é a ideia das 7 trombetas sendo tocadas. E para que a gente possa então abrir a Bíblia e entrar diretamente nesse assunto, eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus aqui em Apocalipse e já considerar logo de início o capítulo 8 de Apocalipse e os versículos, a partir do versículo 7.
Vamos ler o 7 e já ter uma ideia sobre essas trombetas. Diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra, e foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Se nós considerarmos esse texto de forma literal, seria algo catastrófico, seria algo, uma tragédia. Então você tem que lembrar que o Apocalipse é um livro que foi escrito numa linguagem simbólico-profética. E por isso, no primeiro tema dessa série, nós estudamos a tabelinha de conversão profética. Está lembrado? O significado das principais palavras, para que a gente possa então entender da maneira certa o significado das profecias do Apocalipse. Aqui então nós temos no capítulo 8 e depois nós vamos chegar até o capítulo 11, quando vamos entendendo o momento em que cada trombeta foi tocada. O verso 7 fala da primeira trombeta, o versículo 8 e o versículo 9 falam da segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, versos 10 e 11 falam da terceira trombeta, Apocalipse 8, versos 12 e 13 apresentam a quarta trombeta, e Apocalipse capítulo 9, versículos a partir do 1, apresenta a quinta trombeta. Depois, o capítulo 9 de Apocalipse, versos 13 em diante, apresenta a sexta trombeta. E depois, o capítulo 11, a partir do verso 15 em diante, apresenta a sétima e última trombeta. Assim, só para dar uma, como diz em espanhol, um vistaço, né, na questão das 7 trombetas. Agora é importante destacar que estas 7 trombetas, elas começam a ser tocadas a partir aí do ano 400 depois de Cristo, aproximadamente, e elas terminam de ser tocadas na volta de Cristo. Portanto, estamos tratando de um período que envolve um período também da igreja cristã, que envolve uma parte que eu já mencionei aqui das sete igrejas e também dos 7 selos. No caso das 7 trombetas, o início do momento em que elas passam a ser tocadas é aproximadamente a partir do ano 400, 410, quando a gente fala da invasão do norte contra Roma ocidental. Então, assim, para resumir de maneira muito simples, para que até uma criança entenda, para que até pessoas adultas também entendam, é muito simples. A primeira trombeta, da primeira trombeta até a quarta trombeta, atenção, da primeira trombeta até a quarta trombeta, esses toques das 4 anunciam, proclamam, revelam a queda do Império Romano Ocidental. Então, a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta e a quarta trombeta, elas foram tocadas, nós entendemos que elas já foram tocadas, e elas anunciaram a queda do Império Romano Ocidental. Quando você fala do Império Romano, tem que lembrar que o Império Romano passou por algumas fases. E tem que lembrar que Roma é dividida basicamente em 2 fases. A fase da Roma imperial e a fase da Roma cristã papal. Entendeu? E as trombetas, elas também tocam nesses assuntos. As trombetas sendo tocadas anunciam a queda do Império Romano Ocidental, depois anuncia a queda do Império Romano Oriental, depois anuncia o surgimento e o fortalecimento do islamismo, depois anuncia o surgimento e o crescimento do ateísmo na França. Então, cada trombeta, ao ser tocada, ela vai anunciando algumas dessas coisas estranhas que aconteceram ou que aconteceriam. No caso aqui, já aconteceram. Por isso, nós temos que tomar bastante cuidado ao falar das trombetas. Resumindo, para você entender, nós podemos dividir as trombetas em 3 grandes acontecimentos. 3, para ficar bem didático assim. O primeiro, a queda do Império Romano Ocidental. A segunda, a queda do Império Romano Oriental. E a terceira, então, a volta de Jesus. Ok? Bem, na verdade, quando a gente fala do Império Romano, a gente tem que pensar em algumas coisas. Sabe que o diabo usou muito o Império Romano? Quando Jesus nasceu aqui de Maria, era o Império Romano que estava dominando. Jesus nasceu justamente numa época em que o Império Romano dominava, era o 4º Império Mundial. Lembra que o primeiro foi Babilônia, o segundo foi Medo-Persa, o terceiro foi a Grécia e o 4º foi Roma. E Jesus, quando foi preso, julgado e condenado, ele passou por esse processo debaixo de uma lei e de uma atitude, de uma decisão do Império Romano. Você sabe que Pôncio Pilatos era
estava sob o comando de Roma. Os Césares também. E você sabe que Jesus, ele foi crucificado e a cruz era um instrumento de tortura de Roma. Então, quando Jesus esteve na terra, era esse império que dominava. E depois de Cristo, o império continuou dominando. O Império Romano dominou até o ano 476 depois de Cristo. Justamente, logo aí está mais ou menos próximo do início do toque da primeira trombeta. Ou seja, quando o Império Romano termina o seu domínio em 476, aí, próximo dessa data, é o momento em que a primeira trombeta foi tocada. E aí o Império Romano cai. Aí o Império Romano perde o seu poder, perde a sua influência. Só que em seguida surge um outro império, que é o Império Religioso. Surge então a partir do ano aí 508, 538, mais ou menos. Então surge o movimento religioso de Roma, o que hoje é conhecido como Igreja Católica Apostólica Romana. Ela se fortalece a partir de 508, 538, quando a supremacia papal é assumida, é tomada, é administrada. Porque, na verdade, a Igreja Romana ela surge no ano 380, 381. Mas a supremacia papal, o domínio religioso, o momento em que a Inquisição é implantada, o momento em que a perseguição vem, é a partir do ano 538 depois de Cristo. Então você percebe o seguinte, que o toque das trombetas vem anunciando a queda do Império Romano e vem apontando para o maior acontecimento da história, que é a volta de Jesus. Entendeu? Bem, mas a Bíblia continua falando mais coisas interessantíssimas sobre esse assunto. E eu quero chamar a sua atenção agora para a palavra de Deus. Vamos aqui para Apocalipse, no capítulo 8, e agora vamos ler o versículo 8. 8:8. Diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Essa é uma linguagem tão simbólica, tão figurativa, justamente para mostrar de maneira muito contundente que o domínio do inimigo, através do Império Romano ocidental e oriental, foi de tal maneira que abriu espaço para várias teorias e filosofias, para várias crenças que não são crenças bíblicas e também para uma atitude que levou muitas pessoas a uma destruição espiritual, a uma destruição física, a uma situação de afastamento dos princípios de Deus, do afastamento dos princípios bíblicos. E aí então a Bíblia vai dizendo que aconteceu morte aqui, aconteceu morte ali, e vai mostrando essas destruições que aconteceram do ponto de vista espiritual, doutrinário, como Daniel 8 fala. Daniel 8 fala assim, que foi pisada na verdade, que foi jogada a verdade por terra, que as pessoas foram perseguidas, que as pessoas foram queimadas, que as Bíblias eram queimadas. Então, há um contexto aqui de perseguição e de pressão em relação à Bíblia, às doutrinas, à verdade, ao povo de Deus e ao próprio planeta. Então, Deus está chamando a atenção e dizendo, esse poder maligno vai cair, esse poder maligno vai acabar e Deus vai destruindo Babilônia, Deus vai derrubando toda a estrutura da grande Babilônia pouco a pouco, e ao tocar dessas trombetas, Deus vai anunciando a queda aqui, a queda ali, surge um outro movimento, surge uma outra filosofia e Deus vai trabalhando para minar essas filosofias, para destruí-las e para preparar o caminho para a volta de Jesus. É interessante isso, né? É muito interessante. A Bíblia vai também nos contando, quando segue com as trombetas, vai chamando a nossa atenção para um grande movimento, que foi um movimento de morte espiritual, que surgiu na França, quando foi implantado o ateísmo, de maneira oficial, votado pelo Congresso, votado oficialmente pelo país. Então, há uma declaração dizendo que Deus não existe e abre espaço para o surgimento e o fortalecimento do ateísmo. E isso também faz parte do toque das trombetas. Deus anunciando, cuidado, porque toda essa estrutura do mal, todas as trevas, toda a obra do mal está tentando de alguma maneira levar as pessoas a uma morte espiritual. Por isso que quando você vai lendo as trombetas, você vai percebendo a expressão ferida, a expressão queda, a expressão morte, a expressão fogo, a expressão saraiva, várias expressões para mostrar essa batalha espiritual entre o bem e o mal, essa guerra espiritual entre o bem e o mal.
É isso que nós temos que destacar nesse ponto das trombetas. Mas o foco maior não é nada disso. O foco maior é o seguinte: Deus, ele jogou por terra o Império Romano Ocidental, o Império Romano Oriental, e Deus continua trabalhando para restaurar a verdade, para restaurar a vida humana, para salvar as pessoas e para jogar por terra toda obra maligna. E toda obra maligna será jogada por terra, será destruída, o império das trevas será destruído, sabe quando? Quando Jesus voltar, no toque da 7ª trombeta. Aí vai ser o momento final, em que Deus vai dizer assim: finalmente acabou. Deus vai destruindo os impérios das trevas, passo a passo, momento a momento, até chegar o momento em que ele vai arrancar definitivamente todo o mal pela raiz, e onde Deus vai implantar definitivamente o reino dele para todo sempre. Amém. A ideia de, se você voltar um pouquinho para Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, e você vem para Apocalipse 2, Apocalipse 3, depois Apocalipse 7, Apocalipse 8, Apocalipse 9, você vai percebendo que a ideia é basicamente a mesma. Deus vai mostrando um grande conflito entre o bem e o mal, Deus vai mostrando os impérios e os reinos dos homens sendo assim fortalecidos por influência do mal. Depois você vai vendo que a Bíblia mostra que todo o mal vai sendo jogado por terra, e Deus vai preparando o terreno para o grande dia da volta de Jesus. Por isso, eu chamo a sua atenção agora para Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Olha o que diz Apocalipse 11, verso 15. Diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Verso 16, e os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Verso 18, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. E, finalmente, o verso 19. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aqui está a descrição da 7ª trombeta. 6 trombetas já foram tocadas. E agora estamos próximos do toque da 7ª e última trombeta. E o toque da 7ª e última trombeta será o grande anúncio da volta de Jesus. E é isso que esse texto aqui está dizendo. Qual é a ideia da volta de Jesus? É colocar um ponto final na história pecaminosa desse mundo. É colocar um ponto final no reino das trevas desse mundo. Você percebeu que cada trombeta tocada era um anúncio da queda do império dos homens. Deus foi anunciando a queda do império dos homens, do império das trevas. Tudo que o diabo montou, tudo que o diabo construiu, tudo que o diabo fez, Deus vai destruindo. Cada trombeta sendo tocada, Deus vai destruindo esses impérios. E finalmente, com a volta de Cristo, com a 7ª trombeta, Jesus coloca um ponto final na história do sofrimento humano, na história do pecado, na história das trevas, na história dos reinos humanos. A volta de Cristo, a 7ª trombeta, anuncia definitivamente a queda do império do mal. E Jesus, então, anuncia o estabelecimento do seu reino, o reino eterno, o reino de Deus, onde nós viveremos com Ele para sempre. Amém? Isso é maravilhoso. Você sabe que a oração do Pai Nosso já nos dava uma indicação sobre isso. Quando você ora o Pai Nosso e você começa assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí você fala assim: venha o teu reino. Quando você fala venha o teu reino, é uma oração que confirma a fé,
é uma oração de clamor, pedindo que Jesus volte e que estabeleça o seu reino. Essa parte da oração do Pai Nosso está dentro desse contexto geral de Daniel e Apocalipse. Porque tanto Daniel quanto o Apocalipse apresenta que o inimigo levantou o seu império, mas Deus entrou em ação e, como diz a Bíblia, caiu a grande Babilônia. Esse texto eu quero mostrar para você, você talvez já leu, mas a gente precisa ler outra vez. Veja o que diz aqui Apocalipse capítulo 18, versículo 1 e depois o versículo 2, o 3 e o 4. Diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e de covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E aí vem o verso 4 que diz assim: e ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18 anuncia a queda da grande Babilônia. A grande Babilônia aqui não é só um aspecto do romanismo. A grande Babilônia é toda a estrutura que Satanás armou para destruir a fé das pessoas e para levar as pessoas à perdição. Entra essa estrutura toda, entra sim o Império Romano, entra sim Roma religiosa, mas entra também o ateísmo, entra também a visão agnóstica, entra também a visão ateísta de uma maneira geral, mas entra aqui também as filosofias orientais implantadas pelo islamismo, pelo hinduísmo, implantado ali por Maomé, ou pelo menos pela crença em Maomé. Então, todas essas filosofias, todas essas ideologias, todas essas crenças pagãs e todas essas divindades que se levantaram com o passar dos séculos e dos anos e dos tempos, foram fortalecendo o império das trevas. Mas a palavra de Deus diz assim, que Deus entra em ação e que tudo aquilo que não foi feito por Deus será destruído. Toda obra que Deus não fez, isso vai ser destruído. E quando o Apocalipse fala assim, caiu a grande Babilônia, essa é a mensagem das trombetas. Essa é a mensagem das 7 trombetas. Vai tocando uma a uma, vai anunciando a queda desses impérios e vai preparando o terreno para a volta de Cristo, quando Cristo colocará um ponto final, definitivamente, na história do pecado. Toda obra do pecado, toda obra do mal será erradicada, será destruída, será queimada. E é isso que a 7ª trombeta anuncia. Jesus vai voltar, Jesus vem nos buscar, Jesus retorna em glória e majestade e Jesus nos leva para os céus. Jesus dá um tempo para a terra e depois ele elimina com fogo e enxofre toda obra do mal. Louvado seja Deus. Amém. Eu tenho um texto mais que eu queria te mostrar. Vem para cá. Vamos sentar aqui no meu sofá e vamos conversar sobre esse último texto que eu queria mostrar para você. Esse texto que eu quero abrir agora e mostrar, vem cá, chega mais perto. Chega mais perto, por favor, mais perto um pouquinho, pode vir mais perto. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está numa igreja, você que está numa classe bíblica, você que está sozinho, você que está acompanhado, chega mais perto. Veja só o texto que eu quero mostrar para você, que está aqui em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 25. Muito bem, Romanos 1, 25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Sim, com o passar do tempo e da história, os homens, sob a influência de Satanás, mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso é a Babilônia. Mudaram a verdade de Deus em mentira e diz, adorando e servindo a criatura, as imagens, as divindades, as coisas, as pessoas, os líderes. Essa é toda a estrutura da grande Babilônia. Os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Mas o que é que Deus espera de você e de mim? O que é que Deus espera de cada um de nós nesse momento? Esse momento solene, em que estamos próximos da volta de Cristo, em que estamos próximos de ouvir o toque da 7ª trombeta.
O que é que Deus espera de nós? Deus espera de nós que tomemos uma decisão, que tomemos uma atitude hoje, de voltar à Bíblia, de voltar aos princípios, de voltar à palavra de Deus, de voltar a servir a Deus verdadeiramente. É esse texto aqui, que resume o que eu estou dizendo a você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha esse texto, ele fala assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Deus está chamando você para estar em Cristo, para seguir a Cristo, não para seguir o homem, não para seguir o líder, não para seguir um pastor, não para seguir o bispo, não para seguir o papa, não para seguir as filosofias orientais, não para seguir as filosofias do império dos homens. Deus está chamando você para ser fiel a Cristo, para obedecer seus mandamentos, para andar na presença dEle, para fazer a vontade dEle. Essa é a forma em que a gente se livra da Babilônia, essa é a forma em que Deus prepara você para a volta de Cristo, para a sétima trombeta, para subir para o céu, para ir com Ele para o reino da glória. É isso que Deus espera de cada um de nós, que tomemos a decisão de estar em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. A Babilônia não tem poder, a estrutura do mal não tem poder. Se você estiver em Cristo, se você andar com Cristo, se você buscar a comunhão com Cristo, você será mais que vencedor, mais que vencedora, e vai receber a coroa da vida eterna. Amém? É isso que você quer? É isso que você aceita? É isso que você deseja? Muito bem, meus parabéns. Então agora vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento especial de oração, por essa decisão que foi tomada por essa pessoa. Abençoa, Senhor, essa pessoa que acompanha em casa, ou numa classe bíblica, ou numa igreja. Senhor, ajuda-nos a permanecermos firmes nessa fé, em comunhão com Jesus, para sermos novas criaturas, a fim de que a Babilônia não tenha poder sobre a nossa vida. E ao tocar da sétima trombeta, que estejamos preparados para subir e viver contigo para sempre, no novo céu e na nova terra. Obrigado, Senhor, por esta bênção, por esse chamado e por essa decisão, em nome de Jesus. Amém.